Bom dia, eu me chamo Diego, mais conhecido como Diego Cabano. Eu sou administrador e sou estudante também de Geografia, estou terminando o curso. E eu vou falar para vocês sobre a José Malcher e esse palácio maravilhoso que é o Francisco Bolonha. Bom, eu vou começar falando sobre a José Malcher e aí depois eu falo sobre o palácio, porque aqui temos um estagiário aqui do Francisco Bolonha que vai fazer um complemento à minha fala, e a dele vai ser mais do ponto de vista arquitetônico e do funcionamento também do prédio. Bom, a José Malcher, ela está nesse contexto da área de expansão, né? Como o Kaique falou lá na frente da Avenida Nazaré, a Avenida José Malcher, ela também está nesse contexto de conexão, né, da primeira parte da cidade, que era a região central, né, os dois bairros, o bairro da Campina e da Cidade Velha. E aí, a Avenida Nazaré e José Malcher são essas vias que conectam esse centro da cidade à região de expansão da cidade, né? Que é Almirante Barroso, o bairro do Marco. Que, inclusive, o bairro do Marco é o bairro que finda a primeira légua patrimonial de Belém. E ali tem um monumento que fica ali na frente do SESI, do Almirante Barroso, que é um monumento do Marco, né? Que marca essa primeira légua patrimonial. Então, essa é uma função que essa avenida cumpre até hoje, né? Ela conecta essa região de expansão da cidade ao centro. Antes ela era chamada de São Jerônimo, ela não era Governador José Malcher, ela era chamada de São Jerônimo, que era em homenagem ao Jerônimo Coelho, que era o comandante de armas de Belém. Então, depois ela passou a ser chamada de Governador José Malcher. Dentro desse contexto toponímico, e aí eu falo toponímia, vocês podem perguntar o que é toponímia. Toponímia é um conceito, né, que a gente utiliza para dar nome às ruas, para dar nome aos prédios institucionais, etc. E, se vocês perceberem, os nomes das ruas do centro de Belém, do centro histórico, do bairro da Campina, são nomes de pessoas de um período histórico colonial e imperial. Conforme você avança para a área de expansão da cidade, você já vê nomes de pessoas do movimento republicano e de outros movimentos da nossa história. Então, aqui a gente está exatamente nesse período, né? Dr. Moraes, Quintino Bocaiúva, Benjamin Constant, essa galera toda, ela tem relação com o movimento republicano. Então, essa é uma curiosidade, né, que a gente precisa observar também quando a gente passeia, né, pela cidade, e a gente tem essas curiosidades. Então, o José Malcher, ele foi governador de Belém, do Pará, na verdade. Ele tinha, na época, ele foi eleito pela oposição do Magalhães Barata, que é a avenida paralela a José Malcher, e ela tem um sentido contrário, então eu acho que isso até evidencia um pouquinho, né, a questão política, que eles eram oposição. É óbvio que não tem, isso é uma relação que eu estou fazendo, né, mas eu acho que espelha, né, esse momento da história. E aí, sobre o José Malcher, é basicamente isso, né, que se tem para falar. O José Malcher, ele era advogado e figurou aí, né, entre esses representantes importantes de Belém. Ele foi quem, como a professora falou do bairro do Marizal, que o bairro do Marizal antes era um bairro que abrigava a população mais pobre, etc. E hoje já é um bairro um pouquinho mais de classe média, né? Mas essa região de expansão, principalmente a partir dali da Basílica, as ruas que foram se abrindo, foram no governo do José Malcher, que essas ruas foram se abrindo para a região de expansão de Belém. Então ele tem essa marca importante para a história da cidade. E agora eu vou me ater ao palácio, ao castelo Francisco Bolonha. Eu quero dizer para vocês que o Francisco Bolonha é o último romântico paraense. Ele é o último romântico e eu estou tentando, obviamente, né, herdar esse posto. Tô brincando. Esse prédio, ele foi construído, ele tem toda uma questão romântica aí envolvida na história desse prédio. O Francisco Bolonha, ele era um engenheiro civil paraense, né, e ele construiu esse palacete aos moldes de um castelo. A gente precisa lembrar, o Kaique falou também sobre a questão da verticalização, quando ele falou do Manuel Pinto. Esse prédio aqui, a gente precisa trazer nossa memória para a época, tá, gente? Época da borracha, Belle Époque, período áureo, né? A cidade, ela não era tão verticalizada. Então esse era um dos prédios mais altos de Belém. E foi com essa promessa que ele passou para sua esposa, que ele conheceu no Rio de Janeiro, onde ele estudou.
E ele, tentando convencê-la de vir morar aqui em Belém, prometeu construir um castelo para ela. Tá aí o castelo. Ou seja, o sarrafo tá lá em cima para nós, né, manos? A gente vai ter que construir castelo, muito castelo em Belém, mano. Então, ele fez esse prédio muito bonito, um prédio que está relacionado com a arquitetura eclética, né? Está dentro desse contexto dos movimentos do Rococó, do Art Nouveau, né? O Art Nouveau já foi comentado lá também, o movimento Art Nouveau está dentro desse contexto de trazer, né, essa arquitetura europeia, parisiense principalmente para Belém. E o Art Nouveau, ele explora, né, a questão da natureza, né, elementos da natureza, trazendo para dentro da arquitetura. Só que esses elementos eles eram trazidos da Europa, né? Mas quando chegavam aqui, obviamente, eles tomavam, né, como foi falado da Praça das Sereias, acho que foi a Priscila que falou, sobre as sereias, elas incorporaram essa questão, né, da nossa cultura local. Isso. Patrícia, isso, desculpa. Então, o Francisco Bologna, ele foi um engenheiro, ele também teve uma representatividade nesse processo de construção, né, dessas riquezas que a Belle Époque trouxe para Belém. Ele construiu esse prédio e outros prédios como o Palacete Bibi também, ele foi obra dele. Então, ele teve essa importância nesse contexto da Belle Époque, né, de promover a construção desses prédios sinuosos em Belém. E se vocês olharem nessa rua que fica ao lado, é uma rua que tem umas casas pequenas, todas iguais, vocês já devem ter reparado em algum momento. Se vocês quiserem depois dar uma olhada, vocês podem ver que a rua ela tem umas casas pequenas, todas iguais. Essa rua era chamada Rua dos Operários. Essas casas foram construídas para alguns operários. Dizem, inclusive, que as pessoas que trabalhavam aqui para a mulher do Francisco Bologna, que eu me esqueci o nome dela, eu falei... Alice tem isso. O pessoal que trabalhava na casa morava nessas casas que tem aí ao lado, né? Casas pequenas, uma arquitetura muito mais modesta, obviamente. Então, ela retrata esse período. E é importante a gente fazer uma associação. A gente sabe que a COP30 está vindo para Belém e a cidade está pulsando obras, né? Então é importante a gente fazer um paralelo, do ponto de vista geográfico, né? Obviamente, a gente fazer um paralelo desse momento da Belle Époque com esse momento da COP30, que guardadas as proporções e as naturezas também, obviamente, isso mobilizou a cidade do ponto de vista urbanístico, né? A COP30 ela está mobilizando, tem muitas obras na cidade, só que essas obras, elas, em algum momento, elas não trazem aquele benefício para toda a população, né? Do ponto de vista democrático, né? Assim como a Belle Époque também trouxe esse traço, o embelezamento da cidade, ele não foi comum a todos os habitantes da cidade, ele não abarcou toda a população, tanto é que essa área aqui, naquela época, ela era a região de expansão, era a parte mais pobre da cidade. A professora comentou sobre as baixadas, o bairro do Jurunas, o bairro do Guamá, que são bairros periféricos, até hoje, inclusive. A questão toponímica também está relacionada com essa diferença social e de poder também, né? Se você pegar os bairros centrais, o nome das ruas são de pessoas importantes, que faziam parte da elite ou do seio político da cidade. E se você for para as áreas de baixada, você vê o nome das ruas com populações que eram segregadas. Por exemplo, o bairro do Jurunas é um bairro com nomes indígenas. Timbiras, Mundurucus, Apinagés, Tupinambás. Então, isso também denota, né, e mostra para a gente, materializado na estrutura da nossa cidade, como que essa relação de poder e esse descaso, digamos assim, social, ele se manifesta. Então, é importante a gente estar atento para essas mobilizações também, fazendo essa relação com a COP30 do ponto de vista de como essas obras estão espelhando esses outros momentos da nossa história, né? Eu fiz um paralelo aqui com a Belle Époque, mas tem outros momentos mais para trás também que a cidade passou por um processo de remodelagem, de reconfiguração, que infelizmente beneficiou uns, né, poucos, e marginalizou ou segregou uma grande maioria.